No começo da manhã de uma segunda-feira comum, a funcionária do caixa de uma pequena padaria no centro da cidade recebeu uma notícia devastadora. Sem qualquer aviso prévio, foi chamada pelo gerente e acusada de desviar dinheiro do estabelecimento. A acusação era clara: roubo de pão, uma expressão que naquele contexto significava ter subtraído valores do caixa. Ela sabia que não tinha feito nada errado. Mesmo assim, foi demitida na hora, diante dos colegas e da direção, sem a chance de explicar ou mostrar provas. O choque foi imediato. A reputação construída durante anos em um trabalho humilde e silencioso parecia desmoronar ali mesmo. A padaria era um ponto tradicional do bairro, aberto há mais de 15 anos, com rotina diária intensa e clientes fiéis que reconheciam o atendimento atencioso das funcionárias. O sistema de controle financeiro era simples: cada caixa tinha seu responsável fixo por turno e um registro manual das vendas, alimentado por um software básico instalado no computador do balcão. O gerente geral acompanhava os relatórios mensais e fazia conferências semanais dos valores em dinheiro e em notas fiscais. Havia regras claras sobre o manuseio do dinheiro. O caixa deveria ser fechado ao final do turno, com conferência feita pela funcionária seguinte para garantir transparência na transição. Naquele dia fatídico, no entanto, algo falhou. O valor registrado no final do expediente anterior não bateu com o montante real contado no cofre da padaria. A diferença apontada era pequena, mas suficiente para gerar suspeitas. Sem investigar detalhadamente nem consultar as gravações internas ou registros eletrônicos, que poderiam indicar movimentações incompatíveis, a direção decidiu agir rápido e apontou a funcionária atual como responsável pelo suposto desvio. Quando ela tentou argumentar que estava ali apenas há algumas horas e não havia mexido no dinheiro anterior, encontrou portas fechadas. O procedimento padrão diante da suspeita parecia ignorado. Não houve conferência conjunta nem solicitação formal de explicações antes da demissão sumária. Ela se viu sozinha frente à acusação pública dentro do próprio local de trabalho. Seus colegas evitaram intervir por medo de retaliações, ou simplesmente por não conhecerem todos os detalhes da rotina financeira da padaria. A comunicação oficial limitou-se a avisar que o caso estava sob investigação interna, mas nunca mais houve convite para discutir os fatos ou apresentar defesa formalmente registrada. A sensação de isolamento cresceu junto à frustração por não conseguir provar sua inocência naquele momento inicial. No dia seguinte à demissão, a ex-funcionária começou a buscar respostas por conta própria. Sabia que algo estava errado além da simples falta contábil detectada pela equipe gerencial. Para entender como poderiam ter chegado tão rápido a essa conclusão tão grave sem passar pelos procedimentos corretos, ela solicitou acesso aos registros eletrônicos do caixa e pediu para ver as imagens das câmeras internas durante os horários em questão. Foi informada informalmente que essas informações estavam sob sigilo interno e que só poderiam ser liberadas mediante autorização superior. Decidiu registrar formalmente seu pedido por escrito na empresa e buscar respaldo junto ao Sindicato dos Trabalhadores do Comércio local. Após dias sem retorno oficial, começou a conversar com colegas antigos que tinham maior tempo de casa e mais familiaridade com os processos internos daquela padaria específica. Foi quando ouviu relatos contraditórios sobre quem realmente tinha acesso direto ao dinheiro fora dos horários oficiais de atendimento. Alguns mencionavam pessoas próximas ao gerente geral ou funcionários terceirizados que circulavam livremente pelos bastidores. Essas conversas abriram um caminho inesperado. Se o valor faltante não podia ser justificado pela sua atuação naquela manhã específica, talvez houvesse outra fonte para aquela diferença numérica no caixa. Alguém menos visível aos olhos da direção formalizada, mas ainda assim atuante nos bastidores financeiros daquele pequeno comércio. A ex-funcionária então conseguiu contatar um técnico responsável pela manutenção dos equipamentos eletrônicos da padaria para tentar acessar dados mais confiáveis dos sistemas usados no controle financeiro diário. Juntos identificaram falhas nos sistemas automatizados que poderiam ter gerado inconsistências nos relatórios apresentados à gerência geral. Era o começo de uma investigação paralela, iniciada pela própria vítima daquela acusação injusta. Uma busca minuciosa por provas concretas, além das versões superficiais oferecidas até então pela direção da empresa. No meio dessa busca apareceu uma primeira pista concreta:
um registro eletrônico armazenado automaticamente pelo sistema de vendas mostrava transações feitas em horários incomuns para uma função operacional padrão daquele tipo de estabelecimento comercial. Essas movimentações não eram compatíveis com o turno atribuído à ex-funcionária demitida, nem com as práticas conhecidas na rotina diária dos caixas. Essa descoberta abriu espaço para questionar todo o processo interno adotado na empresa até aquele momento. Havia uma falha grave no controle financeiro? Ou alguém estaria manipulando os dados para encobrir atos inadequados? Um ambiente tenso foi criado dentro daquele pequeno comércio já marcado pelo conflito aberto entre a versão apresentada inicialmente pela gerência e as dúvidas nascidas dentro daquele cenário ainda pouco esclarecido. A narrativa prometia revelar muito mais do que simples erros administrativos. Indicava possibilidades reais de fraude interna realizada por pessoas com acesso privilegiado aos recursos financeiros da padaria. O relato ainda estava longe de se concluir. A próxima etapa seria compreender como acessar integralmente as evidências disponíveis e quais seriam as reações dos responsáveis diante das inconsistências agora evidenciadas nos registros eletrônicos obtidos clandestinamente pela ex-funcionária injustiçada. A tensão aumentava porque todas as peças pareciam apontar para um quadro muito diferente daquele apresentado nas primeiras horas após a denúncia rápida contra ela. Um quadro onde quem deveria proteger os interesses do negócio poderia estar envolvido em desvios reais, enquanto ela carregava o peso injusto dessa acusação pública marcada por falhas processuais graves. Essa reviravolta iminente deixava claro algo fundamental. Até aquele ponto ninguém sabia exatamente quem estava realmente desviando dinheiro naquela padaria, nem como as regras internas foram quebradas sistematicamente para permitir tal ato, sem serem percebidas imediatamente pelos responsáveis oficiais pelo controle financeiro. O caminho até a verdade seria tortuoso e exigiria coragem para desafiar estruturas hierárquicas estabelecidas há anos dentro daquele ambiente aparentemente simples, mas vulnerável à manipulação interna. Era hora de expor cada detalhe escondido nas sombras daquele pequeno comércio popular onde uma funcionária havia sido punida injustamente enquanto quem operava as fraudes continuava invisível. O próximo passo dessa história revelaria evidências cruciais capazes de transformar suspeitas vagas em certezas inquietantes capazes de mudar radicalmente todo aquele cenário marcado pelo silêncio institucional até então imperante naquela padaria do centro urbano comum onde tudo começou com um roubo jamais cometido pela mulher demitida injustamente naquele dia fatídico da semana passada. A acusação formal contra a ex-funcionária parecia definitiva, mas a verdade estava longe de ser tão simples. A padaria, apesar do tamanho modesto, tinha uma rotina intensa que exigia atenção constante ao fluxo de caixa. O gerente-geral, responsável por supervisionar os relatórios financeiros e o controle dos caixas, era conhecido pelo rigor na cobrança de resultados. Porém, sua relação com os funcionários era distante, marcada por pouca abertura para questionamentos. O outro personagem central dessa história era o auxiliar administrativo, um funcionário terceirizado que cuidava da movimentação bancária e conferência dos depósitos. Ele tinha acesso frequente à área dos fundos onde ficava o cofre. Logo após a demissão da funcionária acusada, a equipe do sindicato local entrou em contato para acompanhar o caso. Eles identificaram falhas claras no procedimento adotado pela direção da padaria. Pelo protocolo estabelecido, diante de uma suspeita de desvio financeiro deveria haver uma apuração interna detalhada, com audição das partes envolvidas e análise criteriosa dos registros eletrônicos e imagens das câmeras de segurança. Nenhum desses passos foi cumprido antes da decisão abrupta pela demissão sumária. A ex-funcionária conseguiu obter autorização para acessar parcialmente as gravações das câmeras internas nos horários críticos que englobavam os turnos anteriores ao seu trabalho naquele dia. As imagens mostravam movimentações incomuns na sala dos fundos durante a madrugada, horários em que oficialmente ninguém deveria estar naquele setor. Um homem aparece abrindo o cofre diversas vezes sem registro formal e circulando pelos corredores com uma caixa registradora portátil nas mãos. A imagem não deixava dúvidas. Havia alguém manipulando dinheiro fora dos horários estabelecidos para isso. Ao confrontar o gerente-geral com essas imagens, ele negou qualquer irregularidade, alegando que aquele horário era usado para conferência rotineira e ajustes de caixa autorizados pela administração.
no entanto, não apresentou nenhum documento formal registrando aquelas operações, nem justificou a presença do auxiliar administrativo durante aquele período específico. Enquanto isso, o técnico responsável pelo sistema eletrônico da padaria aprofundava a análise dos logs digitais. Descobriu que em vários momentos os dados apresentados pelo sistema foram alterados manualmente por meio do login do auxiliar administrativo. Essas alterações coincidiam exatamente com os horários das movimentações suspeitas nas câmeras. Além disso, mensagens trocadas entre funcionários revelavam que o auxiliar tinha conhecimento antecipado sobre as conferências financeiras semanais, e fazia pressão indireta para que certos valores fossem ajustados antes dessas auditorias internas. A ex-funcionária reuniu essas evidências e apresentou ao sindicato e à direção da empresa numa tentativa formal de revisão do caso. Enquanto isso, dentro da padaria começou uma tensão crescente entre os trabalhadores. Alguns demonstravam medo diante do poder do gerente-geral e do auxiliar administrativo. Outros apoiavam silenciosamente a reintegração da colega injustamente acusada. O conflito atingiu outro nível quando uma testemunha-chave surgiu. Um funcionário temporário contratado para trabalhar no estoque revelou ter ouvido conversas entre o auxiliar administrativo e um fornecedor relacionado à manipulação financeira no local. Segundo ele, parte do dinheiro desviado era usada para pagar favores e garantir contratos vantajosos para terceiros ligados ao círculo interno da padaria. Essa declaração criou um problema sério para a gestão da empresa. O gerente-geral tentou desqualificar o depoimento argumentando falta de provas materiais ou registros oficiais daquela conversa. A ex-funcionária insistiu na necessidade de investigar com profundidade as suspeitas levantadas antes que mais injustiças fossem cometidas. Em paralelo, uma auditoria independente foi solicitada pelo sindicato para verificar o sistema financeiro da padaria desde os meses anteriores ao incidente. Os auditores encontraram inconsistências graves nos controles internos. Ausência de registros integrados entre vendas presenciais e depósitos bancários. Falta de dupla conferência obrigatória prevista nas normas internas. Registros manuais incompletos ou rasurados. Ausência de protocolos claros para acesso ao cofre durante turnos noturnos ou fora do expediente normal. Essas descobertas evidenciavam claramente que o ambiente permitia brechas significativas para desvios financeiros, não detectados em tempo real. Enquanto a investigação avançava, o gerente-geral tentou pressionar os funcionários para não colaborarem com a auditoria externa e acelerar um acordo silencioso com a ex-funcionária demitida. Proposta recusada por ela, justamente por não concordar com nenhuma forma de acobertamento. O ponto crucial desse impasse surgiu quando foram encontrados recibos bancários incompatíveis com os valores declarados mensalmente pela gerência na prestação de contas aos proprietários da padaria. Documentos esses fornecidos pelo auxiliar administrativo em sua função terceirizada. A contradição nos documentos ampliou ainda mais a desconfiança sobre quem realmente estava manipulando recursos financeiramente valiosos dentro daquele pequeno negócio. Frente à pressão crescente das evidências factuais apresentadas pela ex-funcionária, junto ao sindicato e aos auditores independentes, a direção da empresa viu-se obrigada a autorizar acesso total aos sistemas eletrônicos usados no controle financeiro diário, incluindo todos os logs de entrada no sistema realizados pelas credenciais usadas pelos funcionários. Foi então que surgiram informações ainda mais perturbadoras. As credenciais utilizadas pelo auxiliar administrativo para alterar dados continham múltiplas entradas em horários incompatíveis com sua jornada oficial. Algumas dessas alterações ocorreram mesmo quando ele estava ausente fisicamente do local, segundo registros eletrônicos adicionais obtidos via geolocalização móvel vinculada ao crachá corporativo emitido pela empresa. Essa contradição abriu espaço para questionar se havia conivência interna mais ampla ou se existia até mesmo fraude envolvendo terceiros externos, utilizando indevidamente acessos privilegiados à rede empresarial daquele comércio popular. No meio dessa turbulência apareceu outro personagem importante, um antigo funcionário aposentado chamado informalmente pelos colegas como o Guardião dos Números. Ele conhecia detalhadamente cada etapa dos processos financeiros internos implantados desde a inauguração da padaria anos atrás, e decidiu oferecer seu testemunho técnico voluntário aos auditores externos. Sua análise detalhada confirmou inúmeras falhas operacionais acumuladas ao longo do tempo,
Falhas essas exploradas pelo auxiliar administrativo por meio das permissões mal configuradas nos sistemas digitais, utilizados na administração diária dos recursos financeiros daquele estabelecimento comercial modesto, mas vulnerável às manipulações invisíveis até então. Essa revelação ampliou ainda mais as tensões internas e provocou desgaste direto na autoridade do gerente-geral, perante proprietários externos, interessados em preservar a imagem pública daquela marca local, conhecida há décadas no bairro. Com todos esses elementos reunidos num cenário cada vez mais complexo, surgiu uma dúvida inquietante entre os envolvidos. Quem teria coragem suficiente para enfrentar esses poderes instalados dentro daquela estrutura hierárquica tão rígida? A ex-funcionária injustamente demitida tornou-se símbolo involuntário dessa resistência, buscando provar sua inocência enquanto expunha uma rede oculta capaz de manipular informações financeiras sem deixar rastros evidentes facilmente detectáveis por controles superficiais adotados até então naquela pequena padaria tradicional situada numa esquina movimentada no centro urbano comum daquela cidade brasileira qualquer. O próximo capítulo dessa história revelaria novas descobertas cruciais advindas das análises técnicas aprofundadas dos sistemas eletrônicos financeiros, combinadas às reações inesperadas daqueles implicados diretamente nas suspeitas evidenciadas, apontando caminhos possíveis para revelar definitivamente quem estava desviando dinheiro enquanto ela carregava sozinha todo o peso injusto daquela acusação inicial. A investigação interna na padaria avançava lentamente, mas as complicações começaram a surgir rapidamente. A ex-funcionária, que fora demitida por suspeita de desvio de dinheiro, se viu envolvida num ambiente cada vez mais hostil, onde fatos novos colocavam em dúvida a versão oficial inicial. As evidências coletadas indicavam falhas sérias no controle do caixa e apontavam para o auxiliar administrativo como possível responsável pelas inconsistências. Mas o quadro ainda não estava completo. No meio da apuração, um obstáculo inesperado surgiu: os registros eletrônicos mais recentes, que poderiam esclarecer a sequência exata dos eventos, estavam parcialmente corrompidos. O técnico que realizava a análise descobriu que alguns arquivos essenciais para o cruzamento das movimentações financeiras haviam sido deletados ou apresentavam falhas graves de integridade. Essa situação gerou dúvida se houve manipulação maliciosa para ocultar evidências. Foi então que a ex-funcionária decidiu insistir na busca por outras fontes de prova. Ela conseguiu acesso às imagens das câmeras internas gravadas em diferentes pontos do estabelecimento, algumas das quais nunca haviam sido exibidas oficialmente pela gerência. Nas gravações confirmou-se que o auxiliar administrativo circulava sozinho nos horários proibidos, e tinha contato frequente com o cofre e os registros financeiros. Porém, um detalhe chamou a atenção: em alguns momentos-chave as imagens mostravam outro funcionário terceirizado entrando e saindo da área restrita sem autorização formal nem registro prévio. Essa pessoa era responsável pela limpeza do local e tinha acesso livre aos fundos da padaria durante a madrugada. Ninguém antes havia questionado sua presença nem levantado suspeita sobre ele. Ao confrontar o gerente-geral sobre esses fatos novos, ele tentou minimizar a importância do funcionário terceirizado e afirmou que havia controle suficiente sobre os horários de trabalho dele. Porém, documentos internos indicavam a ausência de registros oficiais detalhados desse terceirizado no período em análise, uma falha administrativa grave. As conversas entre funcionários começaram a revelar mais tensões internas. Alguns contaram que o auxiliar administrativo frequentemente fazia ameaças veladas contra quem questionasse suas atividades dentro do caixa. Outros relataram movimentações financeiras feitas fora dos horários normais sem justificativa clara. Com essa série de elementos surgindo, o sindicato intensificou sua atuação para garantir transparência total na apuração dos fatos. Pressionou por auditorias independentes e solicitou à empresa a liberação integral dos sistemas digitais usados na gestão financeira da padaria. Em paralelo, a ex-funcionária seguiu investigando por conta própria. Usou contatos técnicos para acessar logs adicionais nos servidores da empresa onde estavam armazenados os dados brutos das transações diárias. Informações mais completas e difíceis de manipular. Nessas análises preliminares, identificou padrões suspeitos, frequentes ajustes manuais nos valores registrados no caixa, feitos justamente nos dias em que o faturamento registrado apresentava discrepâncias significativas.
A descoberta desses ajustes coincidiu com os dias em que o auxiliar administrativo estava presente fora do expediente normal, segundo os registros eletrônicos de entrada no prédio via crachá funcional. O ambiente ficou tenso dentro da padaria. A direção tentava controlar danos à imagem enquanto os funcionários observavam com apreensão as investigações ganhando força pública. Num momento decisivo, um documento interno veio à tona. Um relatório parcial elaborado pelo próprio auxiliar administrativo onde ele admitia ter feito ajustes financeiros para corrigir erros sistêmicos, sem detalhar exatamente quais valores ou períodos estavam envolvidos. O relatório foi encontrado entre papéis jogados numa lixeira próxima à sala da gerência após uma denúncia anônima enviada ao sindicato. Esse documento contradizia diretamente as declarações oficiais da empresa e colocava sob suspeita não apenas o auxiliar administrativo como também a própria direção pelo suposto encobrimento dessas práticas irregulares. A pressão aumentou ainda mais quando uma testemunha anônima enviou ao sindicato gravações de áudio capturadas dentro da padaria em conversas entre funcionários comentando sobre negócios escusos, envolvendo manipulação do caixa e pagamentos não contabilizados feitos pelo auxiliar administrativo com aval tácito do gerente geral. Essas gravações chegaram às mãos dos auditores externos contratados pela empresa após intensa negociação mediada pelo sindicato para garantir sigilo e segurança aos envolvidos. À medida que as provas se acumulavam contra essa combinação perigosa de pessoas com acesso privilegiado ao dinheiro da padaria, surgiu uma nova reviravolta inesperada. Uma auditoria técnica revelou que parte dos acessos realizados no sistema financeiro durante os horários suspeitos foram efetuados remotamente por meio de conexões não autorizadas à rede interna da empresa. Acessos esses atribuídos ao login do auxiliar administrativo, mas originados de locais distintos da cidade. Essa descoberta levantou a hipótese de conivência ou uso indevido das credenciais corporativas por terceiros fora do ambiente físico da padaria, ampliando ainda mais o mistério sobre quem realmente estaria desviando recursos ali. Com todas essas informações desconexas, mas contundentes acumuladas num curto espaço de tempo, ganhou força uma suspeita central. Talvez houvesse uma rede estruturada dentro daquele pequeno comércio para fraudar sistematicamente o caixa, sem deixar rastros óbvios aos controles superficiais adotados até então pela gestão local. O fato é que enquanto essa teia se desenhava complexa diante dos investigadores internos e externos, a ex-funcionária injustamente acusada mantinha sua postura firme, em busca da verdade para limpar seu nome diante da comunidade local e dos antigos colegas prejudicados pela falta de transparência inicial. A tensão atingiu seu ápice quando um encontro tenso foi marcado entre representantes da direção da padaria, advogados envolvidos no caso e membros do sindicato para discutir as evidências recolhidas até aquele momento. Reunião marcada por acusações diretas e defesas enfáticas voltadas para preservar interesses corporativos versus direitos individuais, claramente violados na demissão arbitrária ocorrida semanas antes. Nessa reunião ficou claro que nenhuma das partes poderia avançar sem cooperação mútua para elucidar definitivamente quem desviava dinheiro enquanto outra pessoa pagava pelos erros alheios numa trama silenciosa mas muito efetiva escondida sob rotinas aparentemente simples do dia a dia, daquele comércio modesto situado numa esquina movimentada daquela cidade brasileira qualquer. O próximo passo seria aprofundar ainda mais as análises técnicas combinadas com depoimentos formais das testemunhas-chave identificadas durante as investigações paralelas. Etapa decisiva capaz de revelar finalmente nomes verdadeiros responsáveis pelo desvio financeiro, enquanto permaneciam invisíveis até então aos olhos daqueles afetados diretamente pela injustiça cometida naquela pequena padaria. A reunião entre as partes envolvidas foi apenas o ponto de partida para uma escalada acelerada da tensão dentro da padaria e em seu entorno. Enquanto a ex-funcionária buscava limpar seu nome, as evidências acumuladas começaram a desestabilizar não só o gerente geral, como também o auxiliar administrativo, cujas ações até então ocultas ganhavam exposição progressiva. Novos elementos surgiam quase diariamente, adicionando camadas de mistério e drama ao caso. Logo após a reunião, um relatório detalhado elaborado pelos auditores independentes apresentou dados que chocaram a todos. As movimentações financeiras suspeitas não estavam restritas a um único período, mas se estendiam por meses, com desvios recorrentes em diferentes dias e horários. Os valores eram variados, às vezes pequenos para não chamar atenção imediata,
outras vezes mais significativos para compensar as perdas anteriores. Essa prática indicava um esquema organizado para diluir os sinais da fraude e dificultar sua detecção. Além disso, surgiu uma inconsistência grave nos registros de entrada e saída dos funcionários. A análise cruzada dos acessos via crachá apontou diversas ocorrências em que tanto o gerente quanto o auxiliar administrativo registraram presença em horários incompatíveis com suas atividades oficiais. Em alguns casos, o sistema indicava a presença simultânea dos dois no setor financeiro, enquanto imagens das câmeras mostravam a ausência física de pelo menos um deles. Isso levantou suspeitas sobre possíveis fraudes no sistema de controle de ponto eletrônico ou mesmo o uso indevido das credenciais corporativas. A ex-funcionária observava com preocupação que as reações da direção da padaria oscilavam entre tentativas de desacreditar as provas apresentadas e esforços para minimizar o impacto público da investigação. O gerente-geral passou a evitar contato direto com os funcionários e a utilizar intermediários para tratar do assunto. Já o auxiliar administrativo adotou postura defensiva nas conversas informais com colegas, evitando comentar detalhes do processo. Nesse cenário turbulento, outra peça fundamental apareceu. Um relatório médico confidencial enviado anonimamente à empresa indicava que o auxiliar administrativo enfrentava problemas pessoais graves relacionados ao vício em jogos eletrônicos e dificuldades financeiras severas. Segundo informações internas, esses problemas poderiam ter motivado ações desesperadas visando compensar perdas pessoais por meio de desvios na empresa. Essa informação aumentou a carga dramática sobre o caso e alimentou debates internos sobre responsabilidade ética versus necessidades humanas diante da pressão financeira. Alguns funcionários mostraram solidariedade ao auxiliar, enquanto outros reforçaram críticas severas contra sua atuação na padaria. Enquanto isso, a ex-funcionária recebeu apoio crescente da comunidade local que acompanhava o caso pelas redes sociais. Moradores do bairro organizaram campanhas online pedindo justiça e transparência no processo. Essa mobilização pública colocou ainda mais pressão sobre os donos da padaria para acelerar medidas corretivas. Diante desse ambiente hostil crescente, houve uma tentativa clara por parte da direção em promover mudanças internas superficiais para acalmar os ânimos sem admitir culpa formal. Um novo procedimento foi implementado para reforçar a supervisão diária do caixa, com dupla conferência obrigatória entre dois funcionários distintos, medida até então negligenciada. Porém, essa mudança não impediu que surgissem novas denúncias anônimas relatando irregularidades na contabilidade diária. Relatos esses encaminhados diretamente ao Sindicato dos Trabalhadores do Comércio local. A continuidade das denúncias internas apontava para uma possível rede mais ampla envolvendo terceiros externos ligados aos fornecedores frequentes da padaria. Constatou-se que certos contratos eram renovados sem licitação ou fiscalização adequada, favorecendo empresas indicadas pelo auxiliar administrativo sob suposta influência do gerente-geral. Essa revelação aprofundou ainda mais o conflito original. Além dos desvios financeiros diretos, havia indícios de corrupção estrutural enraizada no funcionamento daquela pequena empresa familiar disfarçada por trás de uma fachada tradicional no bairro onde atuava há anos. Em meio à crescente crise interna veio à tona outra surpresa. Documentos digitais recuperados pelo técnico responsável pela manutenção das redes mostraram tentativas reiteradas de invasão cibernética à base de dados financeiros da padaria provenientes de endereços IP desconhecidos e supostamente externos à rede corporativa local. Essas tentativas aconteceram justamente durante os períodos críticos das investigações internas, indicando possível ação deliberada para sabotar apurações ou destruir provas digitais fundamentais. O ambiente ficou ainda mais hostil quando foi confirmada uma troca anônima de mensagens entre membros do quadro funcional, alertando sobre olhos invisíveis, monitorando cada passo dado pelos envolvidos no processo investigativo. Ameaças veladas contra quem buscasse denunciar irregularidades ou insistisse na transparência total dos fatos. Nesse momento emergiu uma divisão interna nítida entre grupos opostos, aqueles alinhados com a direção buscando preservar interesses institucionais e evitar desgaste público, e os trabalhadores defensores da verdade plena que exigiam rigor nas apurações mesmo diante dos riscos pessoais envolvidos. A ex-funcionária demitida tornou-se símbolo involuntário dessa resistência crescente dentro daquele pequeno comércio popular tão vulnerável às manipulações internas quanto à pressão externa gerada pela opinião pública local.
Num episódio emblemático dessa escalada tensa, durante uma reunião informal na porta da padaria, um grupo pequeno mas determinado de funcionários conversava abertamente sobre os riscos reais envolvidos em expor corrupção interna num ambiente onde hierarquias rígidas dominavam relações interpessoais há anos sem espaço para contestação aberta. Um deles revelou ter recebido propostas explícitas para silenciar sua voz mediante benefícios temporários, ou até ameaças diretas veladas. Fato confirmado por troca posterior de mensagens gravadas em sigilo pela equipe jurídica do sindicato responsável pelo acompanhamento do caso. Esse clima pesado gerou medo entre alguns colaboradores, mas também fortaleceu laços inesperados entre aqueles dispostos a enfrentar o sistema corrupto oculto sob rotinas cotidianas aparentemente normais naquela esquina movimentada da cidade brasileira comum, onde tudo começou com um roubo, jamais cometido pela funcionária injustiçada naquela manhã fatídica semanas atrás. Ao mesmo tempo em que essas divisões internas se aprofundavam e as ameaças veladas persistiam, surgiram novos fatos técnicos capazes de impulsionar decisivamente a investigação. Análises forenses digitais realizadas por especialistas externos confirmaram manipulação dolosa nos arquivos eletrônicos originais contendo os registros financeiros oficiais, evidenciando tentativa clara de adulteração documental para encobrir desvios cometidos por pessoas específicas dentro do quadro funcional daquela empresa modesta, porém vulnerável. Era perceptível que o mistério crescia junto com a pressão social enquanto todos aguardavam ansiosamente pelos desdobramentos seguintes capazes, enfim, revelar quem realmente estava tirando dinheiro do caixa, enquanto alguém pagava sozinho pelo erro alheio naquela trama silenciosa, construída sob falsas aparências, num comércio popular comum qualquer naquela cidade brasileira. A tensão atingiu seu ponto máximo quando a investigação independente concluiu o relatório preliminar, expondo com clareza as falhas graves no controle financeiro da padaria. O documento detalhava as manipulações nos sistemas eletrônicos, os acessos irregulares e as alterações manuais de valores feitas em horários incompatíveis com a jornada oficial dos funcionários. Mas o que causou maior impacto foram as evidências que ligavam diretamente o auxiliar administrativo aos desvios recorrentes, bem como a conivência silenciosa do gerente-geral. A ex-funcionária injustiçada recebeu uma cópia do relatório pelas mãos do sindicato, numa reunião marcada pela ansiedade. Ela sabia que ali estava a possibilidade de limpar seu nome definitivamente. O documento corroborava suas suspeitas desde o início e trazia provas concretas que sustentavam sua defesa. No entanto, ainda havia um último obstáculo. A direção da padaria resistia em admitir formalmente qualquer irregularidade interna, temendo os prejuízos financeiros e danos à reputação. Nos dias seguintes à divulgação do relatório, o ambiente interno na padaria ficou insustentável. A pressão das evidências abriu fissuras na liderança. O gerente-geral começou a evitar o contato com os auditores e reduziu sua presença física no local. O auxiliar administrativo adotou postura defensiva, afastando-se dos colegas e limitando suas atividades apenas ao essencial, enquanto rumores de sua possível demissão circulavam entre os funcionários. Em contrapartida, aliados da ex-funcionária começaram a se manifestar publicamente nas redes sociais e junto ao sindicato, exigindo uma resposta oficial e uma retratação formal por parte da empresa. A mobilização ganhou força na comunidade local, pressionando os proprietários da padaria a tomarem providências urgentes para conter a crise. Em meio a esse clima intenso, ocorreu uma reunião decisiva entre os donos do estabelecimento, representantes legais e membros do sindicato. A ex-funcionária foi convidada para apresentar sua versão dos fatos pessoalmente. Ao relatar sua experiência de exclusão injusta, apontou as evidências coletadas durante meses e reforçou a necessidade de uma apuração completa e transparente para evitar novos danos aos trabalhadores. Durante essa audiência tensa, emergiu um depoimento surpreendente. Um funcionário terceirizado envolvido na limpeza do local revelou ter testemunhado diversas movimentações irregulares no cofre realizadas pelo auxiliar administrativo e pelo gerente-geral fora dos horários oficiais de trabalho. Sua fala confirmou os horários não registrados previamente identificados nas câmeras de segurança. Esse testemunho aumentou ainda mais o peso das provas contra os dois principais suspeitos, colocando-os numa posição delicada diante dos proprietários da padaria e da opinião pública.
Ao final da reunião ficou acordado um plano imediato para a reversão da demissão injusta da ex-funcionária, com reintegração ao quadro laboral, até que o processo investigativo fosse concluído plenamente, medida inédita naquela empresa até então rigidamente hierarquizada. Paralelamente, foi autorizada a abertura formal de procedimento disciplinar contra o gerente-geral e o auxiliar administrativo para apurar responsabilidades específicas pelos desvios financeiros evidenciados pelo relatório pericial. Enquanto isso, técnicos especializados em segurança digital iniciaram minuciosa análise forense nos sistemas corporativos para identificar possíveis fraudes eletrônicas complementares ou uso indevido das credenciais institucionais por terceiros externos. Etapa decisiva para esclarecer completamente todo o escopo das manipulações. O cenário parecia caminhar para uma resolução definitiva, após meses de incertezas e sofrimentos pessoais causados pela acusação inicial precipitada contra a ex-funcionária. Porém, nem tudo se desenrolava sem resistência interna. Em meio à expectativa por justiça, alguns setores dentro da empresa ainda tentavam minimizar ou desqualificar os avanços das investigações, alegando falta de provas concretas ou exagero dos fatos nas análises técnicas apresentadas pelos auditores independentes. Essa postura atrasava procedimentos administrativos essenciais, como o bloqueio temporário das funções executivas do gerente-geral até conclusão final do processo disciplinar. Medida solicitada pelo sindicato para evitar possíveis interferências na coleta de provas. Apesar desses entraves burocráticos, a mobilização social em torno do caso mantinha alta pressão sobre os responsáveis corporativos responsáveis pela gestão daquele pequeno comércio tradicional localizado numa esquina central daquela cidade brasileira comum onde tudo começara com uma acusação injusta que alterou vidas. No meio desse turbilhão surgiu outro elemento inesperado. Um laudo pericial complementar indicou que, além das manipulações internas, havia indícios claros de tentativa deliberada de sabotagem dos sistemas financeiros via ataques cibernéticos externos durante períodos críticos da investigação. Conclusão alinhada às tentativas reiteradas de invasão detectadas anteriormente pelos técnicos responsáveis pela manutenção digital da empresa. Essa nova informação ampliava horizontes sobre riscos ocultos enfrentados por pequenos negócios vulneráveis a crimes digitais sofisticados associados às práticas corruptas internas descobertas naquele ambiente aparentemente simples mas desafiador por trás das aparências cotidianas. A repercussão dessa conclusão gerou debates públicos sobre fragilidade estrutural e necessidade urgente de adoção sistemática de protocolos robustos para proteção financeira em estabelecimentos comerciais menores. Tema até então pouco explorado, mas fundamental, diante das novas ameaças tecnológicas associadas às fraudes tradicionais históricas já conhecidas no setor varejista popular brasileiro. Enquanto isso, as partes envolvidas se preparavam para um momento decisivo. A apresentação oficial dos resultados finais da investigação interna, acompanhada pela vistoria completa nos registros financeiros digitais, homologada pelas autoridades trabalhistas locais. Etapa esperada como marco definitivo, capaz finalmente confirmar verdades incontestáveis sobre quem realmente desviava dinheiro enquanto outra pessoa carregava sozinho o peso injusto daquela acusação precoce ocorrida semanas atrás Naquele instante, havia mais que expectativas. Pressentimentos intensos sobre rupturas profundas na estrutura administrativa daquela empresa modesta, porém vulnerável. Transformações inevitáveis após revelações contundentes vindouras, capazes não apenas de corrigir injustiças individuais, mas também fortalecer controles internos com transparência total. Passo fundamental rumo à prevenção real contra futuros episódios similares naquela rotina comercial tão comum quanto complexa em seu funcionamento interno. O momento decisivo estava próximo, todos sabiam disso. Cada olhar carregava dúvidas antigas, misturadas à esperança renovada pela possibilidade iminente de justiça concreta. Desfecho aguardado com tensão crescente pelas partes direta e indiretamente afetadas naquele caso emblemático que já ultrapassara fronteiras internas daquele pequeno comércio para ganhar dimensão social mais ampla. O dia da reunião final para a apresentação dos resultados da investigação interna na padaria chegou com uma atmosfera carregada. Funcionários, representantes do sindicato, auditores independentes e os proprietários do estabelecimento se reuniram num ambiente tenso e silencioso. Ciente de que dali sairia a resposta definitiva sobre o caso que abalara a rotina daquele comércio popular. A ex-funcionária injustamente demitida estava presente,
acompanhada por seu representante sindical, pronta para ouvir as conclusões que poderiam reverter anos de silêncio e sofrimento. Os auditores iniciaram a sessão com a exposição detalhada das evidências coletadas ao longo de meses. Apresentaram registros eletrônicos irrefutáveis demonstrando os desvios reiterados no caixa da padaria por parte do auxiliar administrativo. Mostraram as manipulações feitas nos sistemas digitais, as datas e horários incompatíveis com sua jornada oficial, além do uso fraudulento das credenciais para acessar remotamente o sistema financeiro da empresa. Os vídeos das câmeras internas confirmavam sua circulação irregular na área restrita durante horários não autorizados. Além disso, provas documentais e depoimentos testemunhais reforçavam o envolvimento direto do auxiliar administrativo em fraudes financeiras sistemáticas. O gerente-geral foi implicado por omissão e conivência, acusado de negligenciar os controles internos e de tentar encobrir irregularidades para proteger interesses corporativos próprios. A ex-funcionária injustiçada foi finalmente inocentada oficialmente, tendo sua demissão reconhecida como arbitrária e motivada por erro grave na apuração inicial. O momento mais impactante ocorreu quando foi exibida a gravação do depoimento do funcionário terceirizado responsável pela limpeza. Ele detalhou as movimentações suspeitas no cofre realizadas pelo auxiliar administrativo e pelo gerente-geral em horários vedados, acrescentando uma dimensão humana à narrativa técnica apresentada pelos auditores. Diante dessas evidências irrefutáveis, os donos da padaria anunciaram medidas imediatas: o afastamento definitivo do auxiliar administrativo, abertura de processo disciplinar contra o gerente-geral, revisão completa das políticas internas de controle financeiro, implantação de um sistema automatizado com dupla conferência obrigatória no fechamento dos caixas, além da reintegração formal da ex-funcionária ao quadro funcional, com pagamento retroativo dos salários perdidos durante o período em que esteve. A resolução trouxe alívio e justiça para quem foi penalizado sem provas sólidas desde o início. Contudo, revelou também fragilidades profundas no funcionamento daquela empresa aparentemente simples. A direção comprometeu-se publicamente a promover auditorias periódicas externas para garantir transparência contínua nas operações financeiras daqui em diante. Entre as consequências práticas destacaram-se 4 pontos principais. Primeiro, a revisão integral dos procedimentos internos de segurança financeira, incluindo acessos físicos e digitais. Segundo, a criação de um canal formal e anônimo para denúncias internas, garantindo proteção aos trabalhadores que apontem irregularidades. Terceiro, o fortalecimento da atuação sindical local em parceria com empresas para prevenir abusos semelhantes. Quarto, investimentos em capacitação técnica dos funcionários responsáveis pela gestão financeira visando evitar erros. No âmbito social, o caso ganhou repercussão local significativa, trazendo à tona discussões sobre dignidade no ambiente laboral e a importância crucial das provas concretas na defesa dos direitos individuais. A ex-funcionária tornou-se símbolo involuntário dessa luta pela verdade em meio a estruturas hierárquicas muitas vezes rígidas e pouco transparentes. Houve também aprendizado prático para todo o setor. Pequenas empresas vulneráveis precisam urgentemente adotar controles rigorosos mesmo diante da pressão por agilidade operacional diária. Investir em tecnologia adequada pode ser decisivo para evitar prejuízos financeiros causados por manipulações internas camufladas sob rotinas cotidianas aparentemente corriqueiras. Por fim, este episódio reforçou uma lição fundamental sobre convivência social. Confiar cegamente nas aparências pode destruir vidas enquanto verdades ocultas permanecem invisíveis aos olhos desatentos. A busca por justiça exige coragem para enfrentar estruturas estabelecidas sem medo das consequências imediatas. Só assim é possível garantir que erros sejam corrigidos, sem sacrificar inocentes prematuramente acusados. Nada foi mais evidente nessa história do que o valor irrefutável das evidências documentais concretas aliadas à persistência incansável de quem não aceitou ser vítima silenciosa da injustiça institucionalizada. A reparação obtida não apagou os meses difíceis enfrentados pela ex-funcionária, nem apagou o desgaste emocional vivido pelos envolvidos diretamente, mas abriu caminho para novas práticas baseadas em transparência real e respeito mútuo. Elementos essenciais para reconstruir confiança onde ela fora quebrada abruptamente. Essa conclusão honesta encerra um ciclo marcado pela revelação gradual da verdade oculta sob camadas de erro humano, negligência administrativa e intenções escusas. Um alerta permanente sobre os riscos reais de sistemas frágeis, aliados à ausência de fiscalização efetiva,
num contexto cotidiano, onde pequenos atos podem gerar consequências enormes. Assim terminou aquela saga singular numa esquina comum daquela cidade brasileira qualquer. Uma mulher acusada injustamente lutando contra forças invisíveis até provar sua inocência. Um ambiente contaminado por fraudes internas expostas ao limite máximo da investigação. Mudanças estruturais impostas após confrontos intensos entre diferentes interesses dentro daquele comércio popular tão vulnerável quanto representativo da complexidade humana, mesmo nos cenários mais simples. A verdade venceu porque alguém teve coragem suficiente para buscá-la até as últimas consequências. Prova incontestável de que justiça sem provas concretas permanece apenas um ideal abstrato distante demais quando ignoramos fatos objetivos essenciais ao convívio civilizado entre pessoas comprometidas com ética mínima necessária ao funcionamento justo das relações sociais contemporâneas.